2. E aí pessoal, como é que vocês estão? Segunda semana deste mini cut. Hoje acordámos inclusive já com 79.7, o peso mais baixo desde o início deste mini cut, o que já vai com cerca de menos 2 kg. Portanto, as coisas realmente estão a andar muito bem para nós. Contudo, esta semana foi uma semana bastante diferente, foi uma semana com várias alterações à rotina, o que também me fizeram dormir um pouco menos. Mas são coisas que fazem parte. Associado a isso também vêm algumas alterações na minha rotina, tal como eu já falei no meu diário. Basicamente, a partir da próxima semana, vou passar os meus descansos que eram normalmente ao domingo, onde eu estava totalmente off, e à quinta-feira, onde eu simplesmente não treinava, para segunda e quinta. Ok? E isso vai fazer com que eu também altere o meu split. Ao invés de fazer pull, push, legs, descanso, upper, lower, vou fazer upper, lower, descanso, push, pull, legs, descanso e repete o ciclo, ok? Estas basicamente foram as alterações. Hoje, inclusive, estamos já a fazer aqui a primeira refeição, mesmo antes de beber o batido, mesmo antes de comer. Isto porque hoje vou ter que ir mais cedo para o ginásio porque vou ter um atleta na equipa que vem me visitar, ok? Um atleta que, inclusive, ao que tudo indica, vai competir já este ano. Portanto, vai ser sem dúvida um dia muito interessante, vai ser um dia onde eu vou conhecê-lo pela primeira vez pessoalmente. Então, sem dúvida que estes dias são sempre bastante interessantes e bastante bons para mim. Pessoal, já estamos agora aqui a fazer a primeira refeição, exatamente igual à refeição do vídeo anterior, nada muda, portanto, para quem quer saber as macros tudo ao certo, vá ver o último vídeo, ok? Temos aqui exatamente 210 gramas de claras, 2 ovos, 100 de vegetais, 30 de kimchi e 7 gramas de nozes, ok? Basicamente é isto, vamos agora comer e já vamos fazer a primeira ronda de check-ins. Boas, Nuno, como é que estás? Primeiro de tudo, muito obrigado pela tua confiança no meu trabalho, bem-vindo de volta ao acompanhamento. Tu tens e a própria Leg Press 45 são a melhores. Eu quero que tu faças isto bem quad bias, então mete os pés bem em baixo para termos o máximo de trabalho de quadríceps, mas acima de tudo depois também vamos perceber como é que tu estás. Se precisarmos de questões, manda-me uma lista inteira de dúvidas para garantirmos que tu na segunda-feira arrancas da melhor maneira. Bom dia, mano, como é que estás? Máquina, assim que tu acordares, por favor envia-me o teu update, só para eu perceber como é que tu estás após este dia alto. Genuinamente, apenas 2 refeições com um bocadinho de mais comida e eu já te senti bastante melhor pós-treino. Bem pessoal, acabamos agora os updates, estávamos agora a enviar update a um atleta que vai competir este ano. Check-ins com atletas acabam por ser sempre um bocadinho mais frequentes, ou atletas que vão competir, ou então pessoal que está numa fase final do corte, ou mesmo numa reversa, poderá ser interessante ter updates mais frequentes, ok? Eu quando digo que os meus atletas têm updates semanais, na verdade vai depender um pouco daquilo que é a necessidade. 90% do tempo vão ser semanais, mas pode vir a ser mais frequente conforme a necessidade e também conforme a circunstância de cada atleta. Eu disse logo no início, as coisas têm estado a ser um pouco diferentes. A verdade é que a Iris fez anos na quarta, o que fez com que eu tivesse que descansar nessa quarta, foi um dia totalmente off e isso também já fez com que eu alterasse um pouco os meus treinos, ok? Para além de esta semana eu ter finalizado a semana passada com upper lower e esta semana comecei com upper lower também. Na próxima semana, tal como eu já disse, as coisas vão mudar, a minha rotina vai mudar um pouco e a verdade é que algo que me tem deixado muito contente e é algo que eu também tento trabalhar com cada um dos meus atletas, é o seguinte: é muito importante entendermos que a ideia do tudo ou nada não deve existir, ok? Nós atletas queremos fazer tudo perfeito e está tudo ok com isso, ok? Não há nada de errado nisso, há pessoal isso. Agora, é muito importante nós entendermos que se queremos ser bons atletas e se nós somos tão obcecados por progressão como muitas vezes dizemos, então ser tudo ou nada é a maior imperfeição que tu podes ter, então trabalha logo para mudares isso. E algo que me deixou bastante contente nesta semana é que, embora todas estas circunstâncias, embora todas estas alterações, e eu sei que há uns tempos atrás eu ia estar completamente doido com isto,
cada vez mais eu simplesmente faço uma boa gestão, mantenho calma em relação às coisas e tudo flui da melhor maneira possível, ok? Então, realmente, entender que nós queremos ser o mais precisos, mas percebermos quais é que são os pilares base e garantirmos que esses pilares base se mantêm em tempos mais complicados é muito importante, ok? E isto é algo que eu falo sempre, ok? Portanto, semana um bocadinho diferente, ainda assim as coisas continuam a andar, ok? Hoje batemos novamente, tal como eu tinha dito, 79,7 kg. Bem pessoal, estamos agora aqui para a segunda refeição, a minha refeição pré-treino. Basicamente são 50 gramas de farinha de arroz, 50 de arroz estofado, ok? Depois são supostamente 100 gramas de banana. Como vocês já sabem, eu utilizo sempre conversões. Normalmente costumava utilizar 75 de banana, 75 também de morangos. Neste momento eu estou a utilizar o pêssego porque simplesmente é uma fruta mais fresca, então estou a usar 120 de pêssego e 100 gramas de morangos. Simplesmente faço conversões. Isto é uma coisa que eu recomendo a todos os atletas fazerem, até para terem mais variedade no que toca a frutas e com isso também mais variedade no que toca a micronutrientes. Bem pessoal, falando agora aqui um bocadinho sobre esta sessão de perna, mais uma sessão realmente muito boa. Hoje, ao contrário daquilo que eu tinha dito no início, o meu atleta acabou por não vir, então foi simplesmente uma sessão normal de treino. Esta semana, tal como eu já falei, tive bastantes eventos, não só eventos familiares de convívio, também compras de algumas coisas para casa, menos noites de sono, mais calor, mas a verdade é que continuou a ser uma boa sessão e é isto que eu digo, isto é aquilo que mais te vai permitir se tornar um bom atleta, é realmente conseguirmos ter esta capacidade de lidarmos com as coisas da forma mais natural e fácil possível. E sem dúvida que esta fase de mini-cut está a ser a fase de mini-cut mais fácil para mim que eu alguma vez tive, e à medida que as coisas vão andando, cada fase é cada vez mais fácil, cada fase é cada vez mais produtiva. E isso é aquilo que deve acontecer com todos vocês se as coisas estiverem realmente bem estruturadas. A menos que haja alguns eventos que nós efetivamente não conseguimos controlar, como alguma tragédia ou assim, ou mais responsabilidade acrescida por, sei lá, filhos, whatever, que neste momento podem não ter e depois com o futuro têm. Mas, de modo geral, a verdade é que a tendência é tudo cada vez ser mais fácil e cada vez mais produtivo. Ok? Agora, falando aqui um bocadinho sobre a sessão, hoje eu quero trazer aqui um bocadinho de mais de detalhes. Como vocês veem, eu começo o meu treino de perna por abdominal, ok? Crunch na polia. Esta foi a maneira como é a maneira de longe como eu me dou melhor para trabalhar o meu abdominal. Eu consigo ter na mesma um bom alongamento e um bom encurtamento do meu abdominal, e esta posição das minhas pernas permite com que eu não tenha balanço e permite não pôr a minha anca em anteversão. Eu, como tenho alguma tendência a estar já em constante anteversão, isto sem dúvida que me permite manter o meu abdominal numa boa posição para eu conseguir trabalhar e não gerar tensão nenhuma na minha zona abdominal, ok? Na minha zona lombar. Tenho 3 sets aqui, depois disto vou então para os meus gêmeos, ok? 3 sets também de gêmeos, 3 sets com parciais alongadas. Eu honestamente eu gosto muito de trabalhar gêmeos em parciais alongadas, é algo que eu me sinto bastante bem e é algo que também me tem permitido evoluir bem mais os meus gêmeos, portanto vou simplesmente continuar. Inclusive é algo que eu recomendo para a maioria dos atletas. Se não tiverem problemas no vosso tendão, podem usar e abusar de parciais alongadas para gêmeo, porque realmente é algo bastante produtivo. Depois, flexora deitado, ok? Tentarem manter a pelve o mais estável possível, serem bem agressivos a puxar, garantir que não têm muito movimento da zona pélvica para que não forcem demasiado a lombar. Exercício bem simples, bem tranquilo, sem muito a acrescentar aqui. Depois, parte então para um set de elevação pélvica. Honestamente, esta semana foi a primeira semana que eu me senti realmente bem nesta nova elevação pélvica, nesta nova máquina, então aquilo que eu ainda ando meio à procura é simplesmente perceber a posição e a forma que eu tenho que fazer o set. A verdade é que esta semana já correu bastante bem, portanto a partir daqui agora é padronizar isto e conseguir manter a consistência ao longo do tempo, ok?
Inclusive eu fiz 6 mais 2 reps, estas 2 reps eu vou contar como mais 2, e aquilo que eu vou fazer é na próxima semana tentar consolidar essas 2 reps, garantir que todas as repetições são completas para que eu continue a progredir em cima disso. E este é um ponto muito importante, especialmente quando vocês trabalham em exercícios que ficam mais pesados numa fase curta, sejam eles para costas, 90% dos exercícios, sejam eles também, por exemplo, aberturas ou movimentos como elevação pélvica, flexoras, tanto sentado como deitado, todo tipo de movimentos que fique mais pesado numa fase curta. É muito importante vocês contabilizarem as repetições que fazem completas e as repetições que já não são 100% completas, porque aquilo que eu vejo muito pessoal a fazer é que o facto de contabilizar todas as reps como reps completas faz com que ao longo das semanas acabem por adicionar mais carga e quando olham para o set depois cada vez têm mais parciais e isso não é suposto acontecer. Então realmente contem apenas as repetições que efetivamente forem completas, ok? Depois parte então para este RDL. Como vocês já sabem, RDL no belt squat é algo que me permite, que me dá bastante segurança à minha zona lombar. Eu tenho-me sentido bastante bem durante todo este off-season da minha lombar, então isto tem sido algo muito, muito bom para mim, algo que me deixa realmente muito feliz porque me permite progredir. Óbvio que neste exercício, como vocês veem, o meu glúteo tem sempre tendência a ir um bocadinho mais para trás e isso acontece principalmente pelo facto de no belt squat eu acabar por ser sempre projetado ligeiramente para a frente. Isso faz com que eu tenha que me sentar para equilibrar quando nós estamos com halteres e assim a força está diretamente para baixo, então isso acaba por ter uma diferença na maneira como vocês acabam por executar o exercício. A verdade é que eu tenho estado a sentir bem, por enquanto vou continuar a fazer. Uma hipótese é eu vir a virar, ao contrário na máquina, aí eu tenho a certeza que vou ter mais pressão direta, mais pressão inclusive também nos meus posteriores e vou ter menos tendência a sentar-me, mas por enquanto ainda tenho uma boa margem de progressão desta forma, sinto-me seguro, então vou simplesmente manter, ok? Depois, para finalizar o treino, tenho 2 sets de leg press. Para quem não sabe, eu faço 2 vezes leg press na semana, é algo que eu me dou realmente muito bem, é algo que eu gosto bastante de fazer e é algo que eu recomendo a todos, que é, se vocês não estão confortáveis a fazer algum exercício, seja por termos mentais, seja por termos de não estar tipo físicos, na maneira como vão fazer um movimento, a recomendação que eu tenho para vocês é simplesmente repitam esse movimento na semana. Quanto mais vezes o fizerem, mais tranquilos vocês vão ficar com aquilo que estão a fazer. Então, eu aqui tenho 2 vezes, simplesmente porque é um movimento que eu gosto bastante, consigo desfrutar bastante disto e, lá está, o facto de ter com tanta frequência na semana faz com que eu cada vez desfrute mais disto. Neste treino tenho 2 sets pausados. Esta pausa também me tranquiliza muito e também traz muita segurança para que eu entenda realmente que estou seguro nesta posição alongada e isto permite-me tirar um grande partido deste exercício. Progressão em ambos os sets, portanto as coisas estão a rolar bastante bem. E um ponto que eu quero já também deixar aqui como nota é, realmente é normal que com o calor a vossa percepção de esforço aumente, mas é meramente percepção de esforço. Garantam que vocês mantenham uma boa hidratação, garantam que vocês mantenham um bom descanso e vocês vão conseguir garantir uma boa performance, ok? Por mais que a percepção de esforço até possa ser um bocadinho maior por conta do calor, mas até se adaptarem, simplesmente ataquem as coisas da mesma maneira, a percepção de esforço vai estar realmente um bocadinho mais alta, mas isso não vai ser impeditivo vocês continuarem a ter performance, ok? Basicamente é isto, pessoal, eu não tenho nada mais a dizer, inclusive o vídeo vai acabar por aqui. Hoje eu queria trazer o treino com o meu atleta, acabou por não acontecer porque ele acabou por ter alguns imprevistos e não conseguiu vir ter comigo. Qualquer das formas tem a explicação de todo o treino, que eu acredito que consigam sempre tirar muito sumo acerca disto. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade, falem comigo, interessados em entrar no meu acompanhamento, enviem mensagem privada e nós conversamos sobre tudo. Let's go!